Fala galera, Bandeira na área e aqui no nosso canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso fez proposta de 19 milhões de euros para trazer Jota Silva, que pertence ao Nottingham Forest. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, falo também sobre a situação do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Antes, tem jogo da Copa do Brasil, quartas de final contra o Vasco da Gama, mas o Fogão precisa caminhar fora de campo. Pois é, Botafogo e Nottingham Forest. John Textor e Marinakis, o grego. Há algum tempo as negociações começaram e eu dizia em vídeos e lives que vão voltar aqui no canal Fabiano Bandeira que não deveríamos nos ater aos valores ditos na mídia, por exemplo, pelas vendas de Igor Jesus e também do zagueiro Jair. Agora a ida do John para o Nottingham Forest, o cuiabano também está pertinho do clube inglês. Pois é, galera, John Textor e Marinakis conversam por mais. Os dois estão se dando muito bem. O Botafogo hoje, dentro de uma disputa, tem a Eagle, tem a Ares, tem o próprio John Textor, que consegue conversar com o grego, que é dono do Nottingham Forest, do Olympiacos da Grécia, do Rio Ave de Portugal. Então muita coisa acontecendo. O Textor foi para Londres no final de semana para se alinhar com o Marinakis. E agora sai uma notícia no Record de Portugal, dando conta de que o Botafogo quer trazer o ponta-direita de 26 anos, o português Jota Silva, do Nottingham Forest, e que queria pagar 19 milhões de euros mais bônus, com o Nottingham simplesmente recusando a proposta. Não vou me ater a valores, tampouco a uma proposta do Botafogo tendo sido recusada pela equipe do grego, do Marinakis. Muita coisa sendo conversada, galera, e neste momento temos que ter muito cuidado. Não estou aqui para descartar situações trazidas por jornalistas também de fora do Brasil, não é isso, mas como eu venho falando já há alguns meses, Textor e Marinakis estão conversando bastante nos bastidores e conversam por mais coisas, não apenas por troca de jogadores. É verdade que o Botafogo vendeu vários atletas para o Nottingham Forest, trouxe o Danilo da equipe inglesa também e já está contribuindo muito o volante do Fogão. Então não vou me assustar, não vou me surpreender se o Botafogo trouxer outro jogador do Nottingham Forest ou até mesmo do Olympiacos ou do Rio Ave. Mas o Botafogo, com a situação atual, dificilmente vai colocar 19, 20 milhões de euros numa negociação para trazer atleta. O Botafogo está no meio de um imbróglio jurídico, galera. Precisamos entender essa situação. A janela vai fechar hoje, 1º de setembro, inclusive parabéns a todos os profissionais de educação física, dia do profissional de educação física, e amanhã fechando a janela, então aí o Botafogo não vai mais poder contratar. Se tivermos alguma novidade hoje também não vou me surpreender. O Botafogo gosta de trazer atletas no fim da janela, mas claro, não esteve antes envolvido em tudo que está envolvido agora. Vamos esperar as cenas do próximo capítulo e ver se o Botafogo se reforça ou não, visando o fim da temporada. Hoje já temos um time forte, precisaríamos ter um elenco mais equilibrado, não estamos, talvez por isso também, na Libertadores, infelizmente, mas temos Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, galera. E o Botafogo goleou o Red Bull Bragantino no último sábado, 4-1 no Newton Santos, exibição de gala. Ontem o Flamengo empatou, tomou gol de goleiro, hein? Tomou gol do Volpi de pênalti no Maracanã com o Grêmio, que está muito mal, 1-1. O Palmeiras foi à Arena Neoquímica e ficou apenas no empate com o Corinthians, também 1-1. A distância ainda é grande, mas diminuiu, pessoal. O Flamengo é o líder do Brasileirão com 47 pontos. O Botafogo tem 35, um jogo a menos que o Rubro Negro, vencendo a partida, pode chegar a 38, ficando a 9 pontos do líder, e ainda tem um confronto direto na nossa casa. O Cruzeiro tem 44 e 2 jogos a mais que o Fogão. Imaginem, 38, 41, confronto direto, quem sabe? E o Palmeiras, mesmo número de jogos que o Botafogo,
E sim, 8 pontos a mais que o Fogão. O time treinado por Abel Ferreira está com 43 pontos na tabela e não temos mais confronto direto. É muito difícil, galera, o Botafogo ser campeão brasileiro. Mas, como diz o samba, sonhar não custa nada. E temos uma sequência muito interessante. Lá no Catraca Botafogo no Twitter, podemos ver os próximos jogos do Fogão no Brasileirão. Antes tem a partida da Copa do Brasil, já falo contra o Vasco da Gama, mas no dia 14, domingo, às 17h30, enfrentaremos o São Paulo no Morumbi. Jogo difícil, historicamente, mas tem como o Botafogo vencer. O Fogão não perde lá há muito tempo. Aliás, o Botafogo não perde do São Paulo há muito tempo. Depois o Fogão enfrenta o Mirassol, jogo atrasado. Quarta-feira, dia 17, às 19h30, no Newton Santos. Atenção, vamos enfrentar o Mirassol no Newton Santos na quarta. No sábado, Atlético Mineiro também no Newton Santos, às 18h30, sábado 20 de setembro. Aí vamos enfrentar o Fluminense no domingo, dia 28, no Maracanã, Rio de Janeiro. O Fluminense não ganha do Fogão há um tempão também, às 16 horas. Botafogo e Bahia, Newton Santos, uma quarta-feira, às 21h30. E depois vamos enfrentar o Inter, que não está bem, embora tenha vencido ontem o Fortaleza, num sábado, dia 4 de outubro, às 18h30 no Beira-Rio. Então, Botafogo e Bahia, quarta-feira, 1º de outubro, 21h30 no Newton Santos. Inter e Botafogo no sábado, 4 de outubro, 18h30 no Beira-Rio. Uma sequência muito interessante para o Fogão, que vai ter a Copa do Brasil antes disso tudo. Segundo jogo das quartas de final contra o Vasco no dia 11 de setembro, às 21h30, quinta-feira, no Newton Santos, quinta-feira da semana que vem. Na primeira partida, empatamos fora de casa, 1-1 com o Cruz Maltino, e temos todas as condições, podemos vencer o rival no Newton Santos, buscando a classificação para as semifinais da competição nacional. E o Botafogo, passando para a semifinal da Copa do Brasil, vai ter tranquilidade para jogar apenas o Campeonato Brasileiro, porque as semifinais e finais da competição de mata-mata ocorrerão após o término do campeonato de pontos corridos. Então o Botafogo pode ter uma sequência muito legal e precisa aproveitar. Agora, folga para os atletas, como o time tinha folga no passado também, depois um período intenso de treinamentos, pelo menos 6 dias de atividade até o jogo com o Vasco pela Copa do Brasil e a sequência no Brasileirão. Beleza, galera? Olha só, todo mundo se inscrevendo no canal Fabiano Bandeira, isso é muito importante. Quem já é inscrito, trazendo novos inscritos. Vamos passar logo, galera, dos 60 mil, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante, todo mundo deixando o like, ninguém pode perder conteúdo por aqui. Então ative o sininho para que você não perca live, não perca vídeo também. Às 18 horas estarei ao vivo no Placar Aberto aqui na Placar no YouTube. Vou deixar a minha entrevista, fui eleito mais 35 do jogo da Transamérica, vitória por 2-1 contra a Cazé TV. Valeu, galera! Saudações, aquele abraço. Fui! Fogo! Bandeira, belo jogo da Transamérica. Vocês conseguiram fazer uma coisa que ninguém fez até o momento, que foi vencer a Cazé TV numa fase de grupos. E agora volta aí para o G4 da competição, vai para o 3º lugar. E agora é arrancada rumo à classificação e quem sabe até ir mais longe nessa Copa Sérgio. A gente pensa sempre jogo a jogo, é claro que lá no final todo mundo quer ser campeão, e um jogo desse prepara muito, né? Um jogo muito difícil, o time da Cazé é muito bom, eu conheço muita gente do time deles também, tivemos que mudar um pouco a nossa dinâmica, saber que teria que jogar um pouco mais sem a bola, mas quando tivesse a bola também jogar futebol, nosso time também é muito bom, o da Cazé é excelente, mas o time da Transamérica este ano está também num nível muito alto, o jogo foi bem legal, então é um jogo que prepara realmente, a gente vai buscar a próxima vitória, a classificação, e no clichê do futebol, do jogador que a gente brinca, quem sabe lá na frente tem algo melhor guardado para nós. Isso aí, Bandeira. Parabéns pela partida e até a próxima. Valeu, Matheus. Valeu Fabinho, trazendo então o personagem do jogo, do jogo de hoje. Vamos à votação então no 35 mais, Sérgio? A participação dele foi a melhor dos 35 mais. Se movimentou do jogo. bastante. Se movimentou bastante. Em homenagem ao fã-clube dele também aqui na internet, o Fabiano Bandeira, na minha opinião, foi o melhor 35 mais na partida de hoje. E você, Fabinho? Vou com o relator, Fabiano Bandeira. Que o Wellington Júnior. Bandeira está mais velho, mas é bom de bola. Tem história na várzea. Ó.